Olá, e mais um da redação, e a gente quer continuar nesse assunto da questão da tributação e o dado recente aí do aumento de tributos pelo governo federal, que atinge dessa vez o aumento da PIS/COFINS, que vai, o efeito é nos combustíveis, quer dizer, os consumidores no final das contas vão pagar mais em função dessa maior tributação. E a gente convidou o economista do IPEA, Sérgio Gobetti, que é gaúcho, mas que tem feito muitos estudos nessa área de tributação, discutindo a questão de vários mecanismos que se usam no Brasil. E, Gobetti, só para a gente abrir aqui, o governo decidiu atacar a questão das finanças, aumentando a tributação de um tipo de tributo específico. A medida que ele adotou está correta do ponto de vista como um mecanismo para melhorar as receitas, ou ele teria outras formas de atuar? Existem inúmeras outras fórmulas, Eu particularmente acho que um aumento de tributos sobre combustível não é a melhor alternativa, porque ela é muito custosa para a sociedade, e o retorno em termos de receita não é tão significativo, Quer dizer, eu tenho que aumentar 40 centavos o preço da gasolina para me gerar uma receita de talvez 12, 15 bilhões de reais. Existiriam alternativas menos dolorosas para o conjunto da sociedade, como é a questão da tributação de lucros de dividendos, que é algo que a gente tem defendido, que se a gente utilizasse uma alíquota, por exemplo, de apenas 2, 3%, a gente obteria essa mesma arrecadação que vai estar sendo obtida agora, com um aumento significativo no preço da gasolina. E como é que funcionaria? E como é que a situação hoje, até tem um artigo que tu e mais um colega publicaram no ano passado, que justamente discute isso, essa questão da não tributação de dividendos, da não incidência do imposto de renda sobre dividendos de capitais. Como é que é isso e o que poderia, quer dizer, nessa conta que você está fazendo, se fosse tributado, a eficiência seria maior? Sim. Qual é hoje a situação do Brasil até diante de outros países que vocês trazem nesse artigo? É que o Brasil ele é um dos poucos países do mundo que isenta de tributação ao nível da pessoa física o lucro e dividendo distribuído. Quer dizer, o lucro da empresa no Brasil é tributado como em todos os outros países. Mas, diferente da maioria dos países, quando esse lucro é transferido para a conta individual do acionista da empresa, ele não paga mais nenhum outro imposto. No mundo de hoje existem pouquíssimos países que concedem, digamos, esse privilégio tributário. O mais conhecido é o da Estônia, que adotou ele desde 1994. Essa isenção também. Essa isenção também. México e Grécia tiveram por algum tempo, mas já não utilizam mais essa isenção. Então restou Estônia, Brasil e a República Eslováquia, hoje no mundo entre as economias mais conhecidas. E nós estamos certos ou o resto do mundo que está certo, ou o contrário? Eu imagino nós que, é a Estônia, embora essa tese para isentar dividendos ela tenha sido muito discutida em países como Estados Unidos, na Europa em geral, por grandes economistas, na prática, ela só foi adotada por essas economias, por esses países que eu consideraria mais marginais dentro do mundo capitalista. Na imensa maioria dos países desenvolvidos, o lucro segue sendo tributado em duas etapas, na empresa e depois na pessoa física. Inclusive a ênfase que os países cada vez mais têm adotado, os países desenvolvidos, é no sentido de se reduzir mais a tributação ao nível da empresa e não ao nível da pessoa física. Por quê? Porque às vezes as pessoas se confundem, acham, não, isso é bitributação. E na realidade a gente pode até cobrar da empresa e depois do acionista. E cobrar da acionista. Em primeiro lugar, que não há problema jurídico nenhum com isso, tanto é que isso ocorre em todo o mundo e nunca houve nenhum questionamento a nível de cortes supremas, de tribunais. Isso, O problema é um problema econômico que existe de eu tributar. E esse problema econômico ele surge na medida que se eu tributo lucro duas vezes, essa tributação pode ficar muito pesada se eu comparar com
a tributação que incide sobre outras formas de renda do capital. Por exemplo, aplicações em títulos públicos, aplicações financeiras, né, que estariam pagando o imposto uma única vez. Esse é o problema real sobre o qual, né, os economistas, os países têm se debruçado em como tratar. Mas nenhum desses países tem optado por um caminho de isentar dividendos completamente, como fez o Brasil e a Estônia. O caminho tem sido mais no sentido de, inclusive, reduzir a tributação ao nível das empresas, tá? E como é hoje o modelo que é mais utilizado, que tem sido mais referencial no mundo, é o modelo, como a gente chama, o modelo nórdico, né, dos países como Noruega, Suécia, Finlândia. Ele é um modelo onde ele submete a uma segunda tributação na pessoa física só aquela parcela do lucro que exceda um determinado patamar. Quer dizer, aí você alcança aqueles que têm uma renda mais alta, provavelmente. Tu alcança aqueles que têm uma renda mais alta e tu alcança só aquele lucro que seja um lucro que a gente chama que é um lucro extraordinário. Um lucro, por exemplo, acima do lucro que aquele investidor teria se ele colocasse o dinheiro dele em títulos públicos. Entendi. Aqui no Brasil. Incentiva que ele busque daí. Isso. Aqui no Brasil, por exemplo, obtém aplicando em títulos públicos, digamos, 10% ao ano. Se ele está aplicando numa empresa de investimento e obtém 20% ao ano, significa que os primeiros 10% de retorno, ele vai ser só tributado uma única vez na empresa. Mas aquele lucro excedente, ele é tributado duas vezes. E com isso tu resolve o problema da equalização. Por que não se consegue no Brasil rever isso? Considerando, né, que seria um dos poucos casos no mundo. O que envolve isso? Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil se fechou muito. A gente pouco conhece essas experiências que existem no resto do mundo. Adotamos esse modelo há 20, 30 anos atrás, da isenção de dividendos, num momento em que, nos Estados Unidos, se aventava isso como a melhor solução. Só que nem os Estados Unidos, nenhum outro país desenvolvido seguiu esse caminho. O Brasil seguiu, parou no tempo e nunca revisou essa fórmula para ver se ela inclusive surtiu os efeitos que se esperava. Seria o aumento de investimentos, coisa que não aconteceu. E o efeito que efetivamente ocorreu, quando a gente compara, né, esse período todo, é que essa isenção de dividendos, ela favorece especialmente as famílias mais ricas, que são aquelas pessoas que vivem não de renda do trabalho, mas vivem fundamentalmente ou de renda de aplicações financeiras, da renda dos ganhos, ou de renda de lucros de suas empresas. Né? 2/3 da renda dos muito ricos no Brasil é isenta de imposto de renda. Isso é uma coisa também... É muito forte e um dado que surge quando a gente analisa as declarações de imposto de renda é que a gente vê não só que os ricos no Brasil pagam muito pouco imposto comparado com outras partes do mundo, como isso proporciona um grau de concentração de renda no topo da pirâmide que é extremamente elevado. Né? O trabalho até tem alguns... Isso, assim, há um dado que eu diria que é gritante, que é quando a gente compara o Brasil com outros países, do ponto de vista da concentração de renda. Por exemplo, em geral, em muitos países, Brasil, Estados Unidos, há uma média de que 1% mais rico da sociedade concentra 25% da renda. Um quarto de tudo que se... Um quarto de tudo, 1%. Isso já é muita concentração. Ocorre no Brasil, Estados Unidos e outras economias. Só que quando a gente vai para o grupo mais restrito ainda, os verdadeiramente muito ricos, que é o que a gente denomina o 0,05% mais rico, no Brasil isso equivale a mais ou menos 70 mil pessoas, ou seja, meio milésimo da sociedade brasileira. Esse meio milésimo da sociedade brasileira concentra nada menos do que 8,2% de toda a renda nacional. Não existe equivalente no mundo a esse índice. Quer dizer, países em concentrar bem a renda. Países muito desiguais, como Colômbia, na América Latina, chegam a um índice de 5%. Os países desenvolvidos, o meio milésimo
né, mais rico concentra 1,5%, 2%, no máximo 3% da renda. E aqui no Brasil, então, esse grau de concentração no topo ele é muito grande. Por isso, o Brasil não é um país que pode se dar o luxo de simplesmente continuar isentando dividendos como a gente tem feito nos últimos 30 anos. Legal. Bom, eu sugiro, né, faço um convite aqui para as pessoas acessarem na internet, né, Gobet, o teu artigo está disponível, né, no arquivo de documentos do IPEA, né, dá o toque aí, como é que a pessoa pode acessar lá, que é bem interessante para aprofundar, né. Pode entrar nos textos de discussão do IPEA, né, tem os links, às vezes pode botar só o nome, Gobet Orair, que é o Rodrigo Orair, outro... Porque o título é Progressividade Tributária, Agenda Negligenciada. Agenda Negligenciada. Bota isso no Google e consegue esses números acessar todos que o Gobet destacou aqui, é possível, né? Claro que tem uma linguagem mais técnica, mas no geral eu acho que a mensagem fica bem clara. Agradeço a tua presença aqui. Outras vezes a gente volta com esse tema até para destrinchar mais e tentar explicar para as pessoas, para que isso realmente ganhe pelo menos um pouco mais de esclarecimento e possa aí talvez no futuro ajudar a mudar um pouco esse status quo que a gente vive na área tributária no Brasil. O da redação fica por aqui.